Meu nome é Vitória Giovana. Meu nome é Thiago Meirelles. E nós somos o Pó Direito. Eita, que ele tá tão animadinho. Bora, Será que bora. é porque a gente tá na frente dessa pessoa que a gente super admira? Rapaz, essa mulher aqui é sensacional. E aí, o tema de hoje, então, meu amigo, a mulherada vai ficar doida. Eu também acho, até porque eu admiro essa convidada há muito tempo. Admiro antes mesmo de conhecê-la. Quando eu conheci, eu só me sentia como aquela pessoa que conheceu o seu ídolo. Mas eu não vou ficar puxando muito saco, porque a gente é amiga e aí ficar puxando muito saco é chato. Eu quero que você fale o tema que a gente vai conversar hoje. Mulheres empoderadas, mulheres no espaço de poder. Que responsabilidade, né? Nada mais, nada menos como Vanessa Esbe. Obrigada. Vanessa, antes de mais nada, queria dizer que realmente a gente a tinha assim como uma grande referência, ainda mais porque você é uma grande referência na área de direito administrativo. E a gente definiu o tema e pensou em você. Poxa, que legal. Isso é verdade. Entendeu? Isso é fato. Fato mesmo. A gente viu o tema e falou assim, quem que a gente pode falar sobre isso? Não tem como ser outra pessoa senão ela. Muito obrigada, que honra. Vanessa, conta aí um pouquinho sobre você como advogada administrativista e sendo uma advogada em uma área que é muito difícil você se estabelecer, até porque é muito complexa, você lida ali com, enfim, contratos milionários, pessoas que têm uma galera que trabalha ali com muito poder, muito homem envolvido. Justamente. Como que você conseguiu se estabelecer nisso? Então, muito prazer estar aqui. Eu, antes mesmo de ser sua amiga, fazer parte do sistema da OAB, eu já acompanhava o trabalho de vocês e falava, poxa, um dia eu quero ir lá. E que legal estar aqui. Poxa, é um prazer enorme. Eu admiro muito aqui o trabalho de vocês e ser lembrada, principalmente por atuar na minha área de direito administrativo, é um privilégio e eu amo o que eu faço, eu vivo e respiro licitação, direito administrativo. Então, eu acho que eu fiz o trabalho contrário, né? As pessoas normalmente se formam e aí descobrem o que querem fazer. Eu não, eu já trabalhava com licitações e contratos antes mesmo de eu pensar em fazer direito. Porque quando minha mãe trabalhava com licitação, eu tinha 11 anos e eu auxiliava ela no escritório, ela não era advogada, mas ela preenchia a proposta, documento, fazia tudo. Mas eu não associava isso ao direito, à advocacia. Muitas pessoas não associam também. Pensam que a gente é um representante comercial. E aí, com a experiência que eu tive acompanhando os meus pais, acompanhando amigos dos meus pais que trabalhavam com licitação, no meio da faculdade eu pensei, o que eu vou fazer? E meu pai falou, não vai defender bandido, aquele pensamento antigo e retrógrado, né? E eu falava, meu Deus, e eu era apaixonada na faculdade pelo direito penal. Eu falava, mas eu não posso contrariar meu pai, mas é uma área que eu amo. Será que eu vou ter que me indispor com meu pai? E aí, automaticamente, eu já estava aperfeiçoando mais o trabalho na área de licitações e via que precisava mesmo de um conhecimento jurídico para impugnar os editais, para fazer os recursos administrativos, mas não era cultural a gente ver advogados dessa área. A gente via o advogado trabalhista, o advogado previdenciarista, o advogado civilista, mas eu não tive nenhum exemplo para me inspirar na época da faculdade para eu atuar nessa área. Mas fiz o meu TCC na área de licitações, mas eu já fazia isso, eu já era uma estagiária de ninguém. Na verdade, eu fui estagiária da minha mãe. Quando eu tinha 11 anos, eu ajudava ela a datilografar as propostas, ela fazia as impugnações e os órgãos públicos respondiam, olha, ainda que não tenha embasamento jurídico, nós entendemos. E vamos mudar o edital nesse sentido. Então, hoje eu entendo que eu fui estagiária da minha mãe sem ela ser advogada. Olha que legal. Muito louco isso, né? E é a área que eu amo, que eu respiro. Então, eu conheço muito a parte interna do processo administrativo, porque eu atuei antes de ser advogada nisso. Então, eu já respiro licitação há mais de 20 anos.
Muito mais, porque Né? você tem 20 anos Eu de tinha 11 advocacia. anos quando eu já auxiliava a fazer. Depois eu tive 2 papelarias, também fazia as licitações, fazia da gráfica da minha família e fazia para meio mundo de gente, mas não era minha fonte de renda. Eu trabalhava no comércio junto com a minha família. Então, na faculdade, quando acabou, eu falei, é isso que eu vou seguir sim, é isso que eu já faço, então não preciso inovar nada, eu vou continuar o que eu já sei. Só uma pergunta, teve alguma virada de chave na tua advocacia? Assim, que foi um momento que tu falou assim, cara... Quando eu comecei a enfrentar, os problemas foram ficando maiores, né? Aham. Eu comecei a atuar em contratos grandes e importantes. Sim. Transporte escolar, alimentação de presídio, alimentação de hospital. Ali me carecia de um conhecimento muito mais aprofundado. E eu falava, eu preciso estudar mais, eu preciso me especializar mais. Eu preciso ir atrás, as pessoas me entendem como referência, mas o conhecimento que eu tenho aqui está meio limitado, eu preciso expandir isso aí. E aí eu comecei a fazer várias especializações e aí foi o que foi me dando uma coragem. A sociedade também com o Renato, né, que é o meu ex-sócio, contribuiu muito, a gente trabalhou muito junto, estudou muito em grandes projetos e isso vai impulsionando a gente a estudar e crescer. E tem uma referência para você feminina na advocacia? Não precisa ser da área administrativa, tá? Pode ser assim em outra área, assim, de fora e tal. Então, sempre admirei muito o trabalho da Érica Gerard, sempre admirei muito o trabalho das administrativistas, Fernanda Marinella, né? É uma sensação, né? Gigante, né? Várias colegas que atuam no direito administrativo, na área de licitações mesmo. E as pessoas falam muito na temática da mulher, que vocês falaram, Sim. né? Realmente isso acontece muito, mas eu nunca permiti que o fato de ser mulher me diminuísse ou me deixasse constrangida no órgão público. Quando eu comecei, as licitações eram muito presenciais ainda. Sim. Então, o embate era muito forte. Então, eu tive embate com grandes colegas advogados que hoje a gente trabalha, está na gestão, dentro da OAB, mas que eu nunca baixei cabeça por ser mais jovem, nem por ser mulher. Mas eu acompanho muitas colegas advogadas que ainda sofrem muito por isso. E é isso que eu te perguntava, Vanessa, como que você consegue colocar essa sua autoridade, né? E mesmo você, hoje é muito fácil falar isso depois de 20 anos de advocacia, a gente reconhece isso, porque a gente já tem um tempo aí de estrada, mas nesse início, qual foi a tua segurança? O que te trazia segurança quando você pensava assim, cara, eu não posso baixar a guarda aqui? Como que você conseguiu tirar essa força, assim? Eu acho que com a experiência e o passar do tempo, porque a gente passa muita raiva no começo, né? A gente se sente muito inseguro e quando a gente olha não tem ninguém para ajudar a gente, né? Eu já vi em sessão pública de licitação concorrente engolir documento. Ah, fulano aqui, o documento dela não tá aqui. Eu vi ele engolir o documento, não tinha câmera, não tinha nada. Não, então prova que eu engoli o documento, não tinha prova. Não... Então eu já sabia, meu Deus do céu, eu tenho que me resguardar de tudo, com numeração, com folha de rosto, com grampo, com tudo. Mas eu sempre tentei ser o mais educada possível com as pessoas, mas sempre muito forte. Tem órgão público que eu chego e falo, meu Deus, lá vem a... Aí tem aquela fama de que mulher é barraqueira, histérica, aquelas coisas que a gente sofre em qualquer área da vida. E aí muitas pessoas quando falam isso, eu falo, fulano falou que você chegou lá e... Aí eu falei, falaram que eu fui mal educada? Não. O que falaram de mim? Que você não aceita que esteja errado. Eu falei, então eu fico tranquila, porque eu quero mesmo que eu consiga me portar, que eu consiga resolver o problema do meu cliente de forma respeitosa, claro, que é o que mais importa, mas nunca de forma histérica, nunca... Poxa, eu conheço gente que chega num órgão público, eu tenho colegas advogadas que arrumaram uns barracos bem pesados, sabe? Só que a gente precisa ter um pouco de equilíbrio, que muita coisa a gente só aprende com o tempo, né? A gente, quando é mais jovem, a gente fica meio... E saber que um dia a gente pode precisar, porque assim, da mesma forma, ali a gente está pedindo que ele exerça a função dele, o trabalho dele, né, aquele servidor, mas entender que mesmo ele exercendo a função dele, mesmo sendo obrigação e tudo mais, as pessoas, elas trabalham muito mais felizes quando elas são bem tratadas. Com certeza. Então, não adianta você querer impor nada, não adianta você querer... até com os seus estagiários, as pessoas que estão ali, né, lhe ajudando no seu trabalho, que você paga o salário dela, ela precisa ser acariciada, ela precisa ser tratada de forma educada. Imagina um servidor que está ali
cumprindo a função dele, que tem milhares de coisas para fazer, né? E muitas vezes esse servidor não sabe que ele tem que dar acesso imediato ao processo. Sim. Ele não sabe que ele tem que atender. Graças a Deus, ano passado, teve uma intervenção muito boa da OAB que alterou a lei que regula os processos administrativos. Então, assim, antes a gente não sabia, não tinha segurança que o prazo era em dias úteis. E aí veio a alteração da lei e conseguiu, não, é em dia útil. Poxa, eu já tive ocasiões em que o cliente recebeu ali administrativamente reajustes de contratos, ele recebeu o dinheiro e não me pagou e eu estou até hoje sem receber. Hoje a gente pode fazer o destaque dos honorários dentro do processo administrativo. Então a OAB tem um papel fundamental para melhorar aquilo que é difícil para a nossa advocacia. Isso daí é interessante, mas o ponto que eu quero fazer uma conexão aqui é o seguinte: 20 anos advogando nessa área, vários contratos, cabeça cheia, equipe grande, escritório grande, e aí como é que surgiu? Eu acho que a pessoa já não tá tão confortável, porque tem muito trabalho. Não, peraí que tu não contou uma coisa assim, coisas internas aqui que a gente sabe, porque a gente é amiga. 2 filhos. Aí tem 2 filhos, deve ter muita coisa por trás também. Tem mãe, tem irmão, tem um monte de coisa, tem uma vida social. Minha vida não tá tranquila. E aí, essa história de chegar e pleitear a vice-presidência ali da OAB. Se colocar à disposição. Se colocar à disposição. Como é que surgiu isso? Talvez... Não, e por que você aceitou esse desafio, né? Porque justamente. assim, Vanessa, o que o Thiago tá falando é uma coisa que eu também penso. Cara, a vida da pessoa, quando você pensa em uma advocacia plena, é uma pessoa que faz trabalho social, você tem um trabalho social dentro do centro espírita, você tem a questão dentro da maçonaria, família. Você tem família, você tem um monte de função que você poderia, né, já dar o check ali da minha parte social. Eu acho que já tá bom, vamos supor, eu acho que já tá bom, tá tranquilo. E aí se colocar à disposição, isso tem a ver com o cenário da mulher no poder? Isso tem a ver, essa conexão? Tem, porque eu fiquei longe do sistema OAB muito tempo. E o Márcio me fez o convite para presidir a Comissão da Mulher Advogada. Então, na última gestão do presidente Márcio, eu fiquei 1 ano e meio à frente da Comissão da Mulher Advogada. E aquilo ali transformou a minha vida. Sentir a necessidade das mulheres e, paralelamente, as suas dores, eu falei, meu Deus, eu preciso ser útil de alguma forma. A vida vai passar, eu tenho uma oportunidade de marcar e mudar algumas coisas, e o que eu vou fazer? Então, eu vivi intensamente essa presidência da CMA. A gente acha que está se doando, mas, na verdade, a gente recebe muito, né? A gente recebe muito, e você também, principalmente com o acesso que começou pela Jovem Advocacia, você teve com certeza um papel fundamental na vida de muitos advogados, e isso que te deixa gigante, como eu te vejo também. Então, na verdade, eu não me coloquei à disposição para ser vice-presidente. Eu fiz o meu trabalho na CMA. Eu nunca fiquei pleiteando, fazendo campanha. Olha, eu entrei aqui para isso. Na verdade, eu entrei por outros motivos que nada tem a ver com sucessão de OAB, com nada. Eu fiz o meu trabalho porque eu sou assim. Tudo que eu me proponho a fazer, eu quero. Pode não ser o que as pessoas estão esperando, mas eu dou o meu melhor. Minha mãe fala assim, se a Vanessa for boleira, ela vai ser a melhor boleira da cidade. Porque é meu, eu sempre fui assim. Então, na época de decidir, né, a reeleição do Márcio, na minha cabeça eu pensava, bom, se eu for pleitear alguma coisa dentro da OAB, eu queria ser conselheira federal, que é o que a Vitória é hoje. Então, às vezes, a gente programa muita coisa na nossa vida, mas a decisão é de Deus, né? A gente quer muito, passa mundos e fundos para cumprir um desejo nosso, mas o meu desejo maior era o Conselho Federal. E aí, quando eu fui conversar com o Márcio, pouquinhos dias antes de registrar a chapa, ele falou, o que você pretende? Aí eu falei, o que você tem para mim? O que você tem para mim? Aí ele falou... Aí eu falei assim, talvez o Conselho Federal. Ele falou, eu sei que você pretende o Conselho Federal, mas o desejo do meu coração é que você fosse minha vice-presidente. Falei, meu Deus, é sério? E várias pessoas já tinham me questionado, o que você vai ser? O que você vai ser? E eu falava, eu não sei o que eu vou ser, eu tô aqui no grupo, tô gostando de trabalhar, mas eu não sei o que eu vou ser, mas seria uma honra se eu pudesse conseguir chegar como no Conselho Federal. E aí ele falou, olha, eu ainda vou ter mais algumas conversas, mas o desejo do meu coração é que você seja a minha vice-presidente, te vejo à altura para isso.
E aí não tem a programação de dizer, eu entrei na CMA para eu estar onde eu estou hoje. Eu entrei, fiz o meu papel e Deus me colocou onde eu estou e estou muito feliz por isso. E a tua representatividade, Vanessa, como co-presidente, traz uma... E também como, né, presidente da CMA, enquanto você foi presidente, trouxe uma aproximação muito grande das mulheres. Eu notei isso porque eu estava dentro do sistema, então eu posso dizer isso. Mas, para além disso, o que você sente como mulher quando você vê essa movimentação? Qual que é o teu intuito como mulher, não só dentro do sistema OAB, mas dentro da sociedade? Quando a gente vê a parte histórica da mulher, que não podia votar, que precisava, dependia do marido para tudo, e a gente vê Rondônia liderando o ranking de feminicídio no Brasil, a gente pensa, meu Deus, eu tenho a Renata de 7 anos. Será que eu não posso fazer nada estando em alguns cargos relevantes? Esses cargos não são para sempre, né? A vida da gente tem que continuar depois, né? A gente vem, serve, e é o que você falou, não tem tempo para nada. Por quê? Porque eu acho que todo mundo tem que deixar a sua parcela de contribuição para a instituição. Sim. A gente, quando vê as homenagens dos 50 anos da OAB, a gente vê tantas mulheres. Ontem eu estive no Tribunal de Justiça e o desembargador Raduan fez uma parede. A primeira pianista que foi reconhecida internacionalmente de Rondônia, a primeira artista, a primeira superintendente da Polícia Rodoviária Federal, várias mulheres que foram pioneiras, né? E o que essas mulheres contribuíram e abriram portas para nós, e por que agora nós, eu, você, toda a diretoria da OAB, toda a diretoria do MP, de todos os lugares, podem fazer para melhorar a mulher ocupar o espaço de poder e decisão, né? A gente vê nessa galeria de ontem que não era só espaço de poder, era espaço que, de alguma forma, impacta na vida das mulheres, trazem conhecimento, coragem. Então, eu acho que a gente pode contribuir, e eu vou fazer de tudo para continuar a contribuir, não estando na CMA, mas contribuindo com essa questão da mulher, que tem muita coisa muita coisa melhorou. Ontem, por exemplo, estava conversando com a promotora, doutora Flávia, e ela já veio aqui. Ela é maravilhosa, né? Eu sou muito fã dela. E aí a gente estava falando desse percentual, ela falou, como é que é lá na OAB? Eu falei, ora a gente está liderando, né? Mais mulheres, ora dá uma empatada. E ela falou que isso ainda está muito distante no MP, ainda por conta dos primeiros concursos. Sim. Mas agora já está bem mais equilibrado. Então vai um tempo para você equilibrar o que já passou, Sim. que era uma presença masculina muito forte. Mas, de fato, as mulheres têm muito a contribuir. Eu sempre falo que a gente vê muitas mulheres ocupando, por exemplo, hoje na UAB, temos mais mulheres inscritas, né, do que homens. Só que o que você não vê tanto, Vanessa, são mulheres em espaço de poder. E eu falo por experiência própria que o meu intuito é fazer com que as mulheres cheguem onde eu cheguei sem precisar sacrificar tanta coisa como eu sacrifiquei. E falando em sacrifícios, tirando os sacrifícios óbvios, que é a ausência dentro de casa, a ausência dentro, né, de situações que é muito importante para você, porque eu já vi você fazendo videochamada em momentos importantes da sua filha, do seu filho, e eu vi o quanto isso te mexeu. Mas quais são os sacrifícios que a gente não imagina que sejam óbvios e que você faz para você estar onde você está? O meu maior sacrifício, e algo que eu me culpo todos os dias, é a minha saúde. É algo que todos nós sacrificamos um pouco, você menos, porque você é super ativa, né? Super malhadora. Mas tô aqui com o meu nervo ciático, viu, gente? Eu tava mostrando pra ela. A minha saúde. Sem dúvida, eu preciso melhorar isso. É o maior sacrifício, Eu preciso equilibrar a questão de exercício. Eu estou descobrindo uma série de coisas novas na minha saúde. Já tinha intolerância à lactose, né? Fibromialgia, doenças autoimunes que eu estou descobrindo. Então, o fato é que a gente acaba trazendo para nós muitos compromissos. A gente abre mão da nossa saúde por isso. E a gente padece e desenvolve doenças autoimunes, não cuida da alimentação. Ontem eu fui com um grande amigo, que é um médico da medicina integrativa, que fala que tudo está no intestino, tudo está no glúten, tudo está... É uma parcela que eu gostei muito do que eu ouvi dele. E o corpo da gente inflama, a gente desenvolve um monte de coisa, a gente não tem tempo de beber água, a gente não tem tempo, porque a gente acaba priorizando sempre o outro, né? E o advogado, ele se formou para cuidar do problema do outro. Sim.
Isso é meio cultural. Mas eu tenho uma falha grande comigo que eu quero corrigir esse ano, que é essa questão da saúde, de fazer exercício físico, de ter um tempo mais com os meus filhos. Esse sacrifício, ele tá bem caro para mim hoje. E o sacrifício, Vanessa, aquele sacrifício que eu imagino que algumas mulheres têm, e eu acho que é uma dor da maioria das mulheres, de grande parte das mulheres que estão em espaço de poder, que é o seguinte: existe muita, mas muita mesmo, imposição tanto dos homens como das mulheres, em que as mulheres compitam, né, umas com as outras. E aí eu queria saber de você, o que você pensa sobre isso e como nós, mulheres, podemos evitar que isso aconteça? Eu acho que as dores mais profundas da mulher só a mulher sabe. Então eu acho uma ignorância sem tamanho uma mulher competir com a outra, sendo que eu posso acrescentar na sua vida e você pode na minha. A Vitória Giovana é advogada mais jovem como conselheira federal na história da OAB. E isso é maravilhoso. Mas ainda assim, por você ser jovem, você acrescenta na minha vida todos os dias. Uhum. Eu tenho 41 anos. Você tem? 28. 28. E a gente acha... Odeio falar a idade, entendeu? Não tenho. Maravilhosa, 28. E às vezes a gente cobra uma maturidade da Vitória Giovana com 28 de quem tem 41. Isso é ilógico, não tem. Mas tem vivências de vida que Deus permitiu para você, porque era necessário para o teu aperfeiçoamento moral, e outros para mim, mas é essa dificuldade que tu tem que eu não tenho, e vice-versa, que a gente pode se ajudar. Então eu acho que as mulheres cada vez mais têm que se ajudar em todas as fases, pessoal, profissional. Eu acho que não tem por que a gente competir. E uma pergunta também, como é que você vê o cenário de poder, de cargo de poder da mulherada? Você vê um cenário 50-50, você vê a mulherada disparando, qual é o teu pensamento sobre essa situação? Pode chorar? Pode fazer o quê? Porque 50-50 acho que é um assim, sonho. Se a gente, vamos ver em Rondônia, né? Uhum. Se a gente olha pro TJ, não tem nenhuma desembargadora mulher. É verdade. Eu não tinha pensado pra... Não, cara. Porque talvez é tão no demais. automático que a gente não para pensar sobre isso. É bem triste. Ontem, a desembargadora Zelite, que hoje faz parte da OAB e muito nos orgulha, foi a primeira desembargadora mulher. Mas ela tem uma trajetória, foi a primeira mulher presidente do TRE, ela foi a primeira tudo, ela é maravilhosa. Mas só foi lá, se você for no TJ hoje, não tem desembargadora mulher. Não tem. E aí um olhar feminino, talvez no julgamento, talvez na composição. Tudo, gente. A mulher acrescenta em tudo. Eu que atuo na área administrativa, olha lá no Tribunal de Contas, nós não temos nenhuma conselheira mulher. Também. Mais um órgão que não tem. É o sonho da minha vida. Não tem mulher, não depende de concurso da minha parte. Estou pronta. Depende de indicação política, eu não sou amiga dos políticos. Mas eu tô aqui fazendo o meu trabalho. Aí vamos fazer outra comparativa? A Câmara de Vereadores hoje tem 4. Eu salvo engano, tá, gente? Posso ter errado, mas eu acho que 4. 4. E deputado estadual 50. também, eu acho que se tiver 5 é muito. São sempre... Quando a gente vai nos eventos da OAB, a gente fica constrangido todas as vezes. Governador. A gente já teve alguma governadora? Acredito eu acho que não. Eu não sei, gente. Eu posso realmente. Não teve, que né? puxar no histórico. Mas estamos vendo aqui, nossa produção está dizendo que não teve. Acho que não. Mas prefeita, teve já alguma? Não. Acho que também. Não? Bom, gente. Presidente então, assim, da OAB. Presidente da OAB, eu sei que não teve nenhum. Também não teve. A gente só tem um presidente muito feminino. Talvez a gente tenha que ter essa conversa para poder trazer a informação, porque é tão no automático que a gente não percebe que no TJ não tem, no Tribunal Isso de Contas porque a gente não tá tem, olhando na só a OAB nível nunca Rondônia, tem. né? Não é que não tem, é que nunca teve. No MP agora, a doutora Andréia subiu para procuradora. Foi o auditório de mulher estava lotado, todo mundo muito feliz. Então, assim, eu já fiz eventos pela Comissão da Mulher Advogada. Aí falaram, surgiu uma ideia de alguém, vamos pedir para que os presidentes indiquem uma mulher, porque a mesa... Gente, não tem como disfarçar a realidade é essa. É bom que seja assim para toda vez a gente enxergar e se impactar. E ver, porque as mulheres já saíram de casa há muito tempo, né? A gente saiu e a gente tem que fazer o que a gente fazia em casa e o que a gente se propôs a fazer fora de casa. E administrar tudo isso vai nos gerando
as doenças, as depressões, as ansiedades. Então, por isso que a gente tem que estar ok com o psicológico, ok com tudo, ok com a atividade física, senão a gente vai viver doente. Ô, Vanessa, tem uma coisa que você falou também lá na OAB uma vez, que no Conversa Entre Elas, que é um bate-papo de mulher, alguém questionou sobre chamar os homens dos órgãos, e você falou... você chamou. Eles que têm que ouvir, né? Porque nós mulheres... Nós Exatamente. A Vanessa fez essa revolução mesmo, porque Foi. assim, eu nunca vou esquecer, ela fez um evento que os palestrantes, que no caso Conversa Entre Elas, que no caso as pessoas que estavam ali no palco, assim, a metade eram homens. E aí todo mundo falou assim, ué, que coisa é essa? Vai chamar homem pra gente vai ter que ficar tendo que ter homem aqui, também tinha muito homem na plateia, por que esse tanto de homem? Me perguntaram, por que homens no lugar de fala num evento para mulher? Eu falei, porque mulher, conversando com mulher sobre violência, já deu. A gente já sabe o que é violência psicológica, física, emocional. Já deu. Agora a gente vai ter que dar um jeito de colocar homens no meio até para eles ouvirem, porque como é que eu vou falar de violência só para Vitória e eu não falo para você? Sim. Eu achei que foi uma sacada incrível, porque assim, E mesmo realmente... que ela colocou eles ali para palestrarem, eles estavam ali obrigados a ouvir sobre temas que, se a gente fosse esperar que eles fossem uma palestra, talvez eles não fossem. Eu fiz, sei lá, 5 painéis. Todo painel tinha um homem. Desembargador Raduan, desembargador Robles, Márcio, conselheiro Wilber. Coloquei todo mundo. E fiz uma pressão para que os homens vão assistir. Porque como é que a gente vai mudar o cenário do ranking? Na comissão dela também tinha um homem, né? O Nelson, tinha homem, tinha Nelson, tinha o João Bosco. Tinha também. Então, para mim é inimaginável. Eu comecei a ir nos eventos das mulheres, eventos incríveis. E eu olhava o auditório e falava, gente, nós não vamos sair do lugar discutindo só com mulher. Já deu, vamos colocar homem. E como eu represento a maçonaria no Conselho Municipal em Defesa da Mulher, meu pai era maçom, eu fui lá nos irmãos, nos tios e falei, ei, me deem uma força, meu primeiro evento na OAB para mulher, mas sobre o quê? Violência. Não é pra gente ir? Metade do público da OAB no auditório era homem e metade era mulher. Então, muita gente ouviu. E assim, quer não, às vezes eles só precisam ouvir. Porque aí a mudança começa o quê? Com a conscientização, gente. Eu tô dentro de casa. Você é pai? Ainda não. Não. Quando você for pai... Só tinha um cachorro. Se você falar... Eu tenho um menino e uma menina. Se eu começar a dizer agora que só a Renata tem que me ajudar a lavar o prato depois do almoço, o Micael vai entender que isso é um papel só de mulher. E ele vai replicar quando ele crescer e for pai, ele vai entender que é só a mulher que tem que lavar a louça. Sim. Então eu acho que o homem tem que contribuir com isso, que é um conjunto, que é um trabalho coletivo. Eu acho que a fala tem que ser para todo mundo. Você tá corretíssima. Tem que ser para todo mundo. Ai, papo foi gostoso, né? Nem vi o tempo passar, Vanessa. Já deu já o time. O Ian já tá ali, ó. Não, sempre é culpa do Ian. Deixa eu pôr mais uma ficha. Tem como pôr mais uma ficha? Ó, eu vou dizer pra você que esse aqui é o primeiro episódio de muitos que você vai vir aqui. Eu acho que tem muito tema legal pra você falar. Sim. A gente começou falando um pouco sobre, né, como uma mulher, como você, né, e como todas as outras administrativistas se estabelecem, conseguem estar em uma área que é um pouco masculina, né? Muito masculina. E também falar sobre os espaços que você ocupa de poder. E mais do que isso, ver as dicas que você tem, ver as suas vivências, ver qual que é o seu propósito. Inspirar pessoas. Inspirar pessoas, porque eu saio daqui de fato inspirada. Já sou uma pessoa que sou sua fã, mas eu saí muito mais. Eu como homem, estou refletindo em relação ao TJ, ao Tribunal de Contas, assim, de sair do automático e falar assim, caramba, realmente. Como a mulher ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e tem uma sensibilidade diferente, como elas podem acrescentar no julgamento, nos julgamentos também, né? No funcionamento administrativo. Total sentido. Acho que a humanidade ganha com essa transformação. E Rondônia ganha muito, né? Uma grande conversa, gente, viu? Obrigada, viu, Vanessa? Obrigada, Thiago. Obrigada, Vitória. Ian, muito obrigada. Tô me sentindo muito feliz de sair daqui. Eu tô pronta. Me chamem que eu volto. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau.